Olá, eu sou um dos retratos do Murilo Mendes, e hoje vamos contar a história do modernismo brasileiro. Durante esse período a relação entre poesia e pintura ficou muito forte. Nós somos o resultado da mistura da obra do poeta e do pintor. Em Juiz de Fora temos o Museu de Arte Murilo Mendes, nome do poeta que eu represento. É onde eu e outras obras moramos. Introdução de vídeo é sempre chato, então vambora. Agora é com você, Gabi. Acho que eu encontrei um lugar perfeito assim pra gente começar. Eu tô aqui agora no ateliê de um artista juiz-forano, Guilherme Melick, que inclusive já retratou Murilo Mendes. E vamos agora no primeiro retrato, o retrato do Ismael Neri, que Ismael Neri fez do poeta Murilo Mendes. Esse retrato foi pintado em 1922. Então, pra gente entender o que estava acontecendo nesse retrato, a gente, de uma certa forma, a gente tem que entrar mesmo, mergulhar. Então, vamos lá, a gente tem que entender quem foi Murilo Mendes, quem foi Ismael Neri, o que estava acontecendo, né? Em todo esse contexto, o que estava pegando no Brasil nesse período. Então vamos por Murilo Mendes. O Murilo Mendes ele nasceu aqui em Juiz de Fora, bastante tempo atrás, né, em 1901. O Murilinho, com 9 anos, ele viu o cometa, aquele cometa incentivou ele, abriu a cabeça dele para produzir arte. Então a passagem desse cometa inspirou o Murilo, né, em toda a sua obra. Então a gente vai ver que durante a vida dele, ele escreve muitas revistas modernas, ele publicou vários livros, sabe? Ele ganhou vários prêmios. E uma data importante, em 1930, quando ele lançou seu primeiro livro, que se chama Poemas, e nele ele já começa a mostrar a influência do modernismo. Mas para a gente entender isso tudo, esse contexto, a gente tem que saber o que foi esse tal de modernismo, né? Então, para a gente entender, a gente precisa dar um rolê assim, bem longo. Porque o modernismo ele foi um movimento cultural que aconteceu no Brasil, mas primeiro ele surgiu lá nas gringas, lá na Europa, sabe? O nosso modernismo ele foi influenciado pelas vanguardas europeias. Mas o que é isso? O que são vanguardas, né? Europeias? São um conjunto de movimentos culturais, né, e artísticos. Eles contestavam a forma de produzir que era imposta até então. Por exemplo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo. Porque os artistas eles iam estudar arte na Europa e quando eles voltavam para o Brasil, dava uma mistura danada, né? Uma mistura danada de bom, porque pegava aquilo que eles aprenderam lá, com tudo aquilo que eles observavam aqui, o folclore, a nossa cultura. Então, mas quando tudo isso começou aqui? Então, alguns pesquisadores dizem que começou em 1922, que foi um marco, que foi a semana de 22. Mas, na real, eu acredito que aconteceram algumas coisas antes. Por exemplo, em 1917, a Anita Malfatti, que foi uma pintora muito importante nesse período. Então, não é a Anita não, cantora não, tá, gente? Porque mesmo se fosse também, já nem estaria viva, estaria morta. Então, ela expôs 3 obras em 1917. O Homem Amarelo, Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. Ela estava estudando fora há alguns anos, então quando ela voltou, ela fez essa mostra. Só que essas fossem meu papel pesado, fofocão mesmo. O Monteiro Lobato, sabe, o crítico do Sítio do Capão Amarelo, aquele mesmo, né? Ele falou que as obras eram estranhas, criticou, só que por um lado uma galera apoiou também a Anitta. Então escritores e artistas modernistas que já estavam interessados nesses movimentos de vanguarda europeios começaram a agitar os próximos passos para a difusão do movimento aqui no Brasil. Então tinha vários escritores. O Oswald e o Mário de Andrade não eram irmãos, tá? Foi só uma coincidência esse sobrenome, inclusive eles voltam e meio brigavam. Como irmãos, né? Mas eles não eram irmãos. Talvez você já tenha ouvido falar neles, porque eles foram personagens muito fortes no modernismo. Então esse grupo de poetas, de artistas, escritores que foi se formando, eles entendiam o modernismo como uma quebra, sabe? Uma destruição de tudo que vinha antes. Só para vocês sacarem, né, o que vinha antes, assim. Antes do modernismo só tinha aquelas pinturas assim, tipo realistas, sabe? Pinturas acadêmicas, de paisagem, paisagem acadêmica. Então, é legal falar o que é acadêmica, não é academia mesmo, gente. Academia nesse contexto era todo o sistema de arte que ficou aqui no país do início do século XIX até o início do século XX. E ele era baseado assim, nos princípios e estilos artísticos das academias de arte europeias. Era uma arte que seguia assim, regras, seguia vários padrões, era dentro de caixinhas. Então essa exposição da Anitta, que era uma coisa totalmente diferente para a época, né, que eu falei, ficou muito famosa, principalmente por causa da crítica do Monteiro Lobato. Falem mal, mas falem de mim. Então, assim, aí
essas pessoas, esses escritores, eles se juntaram de uma certa forma e falaram assim: olha, vamos tentar fazer uma coisa aqui no Brasil, vamos fazer do nosso jeito. Lógico que eles têm essas referências, essas influências, mas cada artista vai assimilar de um jeito. Eles quiseram propor uma semana de arte moderna. E várias coisas estavam rolando no mundo afora. A Primeira Guerra Mundial, né? Olha a história aí, de 1914, 1918, que rolou na Europa, e que também mudou o modo dos artistas produzirem no período. O Brasil tinha muita insatisfação política. Se a gente for pensar, nada diferente de hoje em dia, mas tudo bem. Mas vamos voltar para a semana de 22. Foi uma loucura a organização, sabe? Foi tipo super rápido. A galera tava movimentando, agitando pra acontecer logo, sabe? Quando você tá animado. Hoje eu fico pensando assim, como é que seria um caos, né? Tipo grupo de WhatsApp, assim, semana de 22. Aí eu fico imaginando assim, o Oswald, o Mário brigando, a Anitta saindo do grupo, sabe? Ia ser super difícil. E tem que captar a verba de edital porque não ia ter dinheiro. Então, naquela época também, 22, eles precisavam de dinheiro, eles precisavam de alguém pra investir. Então eles pediram grana pro Paulo Prado, que ele era um fazendeiro, muito rico, para outros caras da alta sociedade de São Paulo. Eles acabaram apoiando a semana. Talvez vocês me perguntem, Gabi, mas por qual motivo de ter sido São Paulo essa semana? O modernismo chegou no Brasil só em São Paulo? Não, chegou em vários lugares. Mas eu acredito que a semana de 22 foi em São Paulo porque lá era a principal capital, assim, a principal central do dinheiro, onde rolava grana, principalmente pela alta produção de café. E é porque de lá que eram os caras que patrocinavam. Tipo esses fazendeiros da High Society, assim que eu falei. Então aconteceu a semana de 22, vamos lá. Foram 3 noitadas de festivais, loucura. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Então rolou no Teatro Municipal de São Paulo. E na programação, assim, tinha conferências, recitais de poesia, conceitos, exposições de artes plásticas, de escultura. E eu gosto de falar do segundo dia, porque eu acho muito legal. No segundo dia, o Mário de Andrade foi dar uma palestra e ele não tinha voz, a voz dele sumia no meio de tanto barulho, de tanta vaia, assim. Eu queria muito ter visto isso. Mas no fundo, eles queriam um pouco isso, eles queriam causar mesmo. Obviamente, eu tentava lá, mas eu às vezes, quando eu escuto ou quando eu falo, eu consigo reproduzir assim, perfeitamente esse contexto. Espero que vocês também façam esse exercício de imaginar que loucura que foi esses festivais. Você imagina todo mundo super conservador, a parte acadêmica, e de repente chega essa galera e é uma loucura total. Mas o que eles queriam, afinal? O que essa galera queria? Eles queriam principalmente organizar exposições, festivais e fazer publicações em forma de manifesto. Então leia os manifestos, não vou falar deles aqui hoje, porque eu quero falar de uma forma geral, só para vocês se interessarem também. Então, eles queriam derrubar aquele conjunto de regras relacionadas à criação artística, aquele conjunto acadêmico. Eles queriam ter o direito de ser criativos, de assumir o controle da obra, assim dizer, fugir das regras. E principalmente eles promoviam uma valorização da cultura nacional, a valorização da nossa cultura. Então aconteceu a semana, talvez vocês estejam se perguntando o que aconteceu depois. Então o que aconteceu depois, né? Quando ela terminou, como foi? Então, alguns autores dizem que o modernismo nem nunca acabou. Mas isso assim é um papo muito longo. No final desse vídeo eu acho muito importante que vocês vejam os materiais. Hoje em dia no Google tem ótimas videoaulas que vão falar melhor sobre a primeira, segunda, terceira fase do modernismo. E tem o MAM, que é o nosso museu incrível, que tem um setor educativo super aberto a receber. Então, vamos ir atrás desse conteúdo que é muito legal. Assim. Então, cada um entendeu o modernismo de um jeito, cada artista, cada poeta, por assim dizer. Então, agora a gente vai falar dos Maionelli. Olha que rolê a gente deu assim, para voltar agora no retrato. Agora que a gente voltou. Então, vamos lá. O autor desse retrato, diferente dos outros artistas, assim, os artistas mais do núcleo do contexto da semana de 22, ele não falava sobre muitos temas como identidade nacional. Ele curtia mais pintar uns personagens que pareciam assim, tipo, uns cenários imaginários. Ismael, ele gostava muito do seu realismo. E aí eu vou explicar por quê. Então vamos ver de onde veio esse homem. Ele nasceu em Belém, no estado do Pará, em 1900, um ano antes do poeta Murilo Mendes, né? Relembrando, Murilo Mendes nasceu em 1901. Só que ele foi com 9 anos de idade, foi morar com a família dele no Rio. E como eu já mostrei, depois ele acaba indo para a Europa também, com vários outros. E ele foi para Paris especificamente. Lá ele conheceu uma galera que já estava envolvida com movimentos de vanguardas europeias, sabe?
e aqueles movimentos que eu falei, o surrealismo, o dadaísmo. Então, Ismael Neri, ele conheceu os surrealistas lá e se identificou. Ele fez amizade com André Breton e com Marc Chagall, que eram, assim, artistas muito importantes. E aí, quando foi em 1921, ele voltou para o Brasil, e nesse ano mesmo, assim, voltou, já fez amizade, ele colou rapidinho com o Murilo Mendes. E o Murilo, eles ficaram muito amigos, o Murilo ficou incentivando, assim, o Ismael Neri a pintar, porque o Ismael Neri, ele gostava de filosofia, assim, o interesse mais dele era filosofia, não era muito, assim, não interessava tanto em pintar. E aí a gente chega em 1922, um ano depois que ele chegou, e aí ele faz esse retrato incrível do Murilo Mendes. E eu vou contextualizando também o que o Murilo Mendes estava meio que fazendo, ou estava para fazer nesse momento. Então, nesse momento do retrato, em 1922, o Murilo ainda não tinha publicado, porque o primeiro livro do Murilo Mendes foi em 1930. E nessa publicação, como eu falei, o título é Poemas, ele começa a falar sobre temas, né, como nacionalismo, folclore. Como a gente viu, esses temas foram super comuns dos artistas, dos poetas. O Murilo, ele sempre conviveu, assim, com muitos artistas. Desde criança ele gostava, assim, de canetinha, de papel, de cor, assim, adorava figura colorida, assim, acho que como quase todas as crianças, né? Ele sempre manteve a literatura e a pintura, assim, bem pertinho da vida dele. Então, por outros motivos, ele foi retratado pelos amigos pintores modernistas diversas vezes. Então, ao longo de sua trajetória, a influência de Ismael Neri ficou muito presente na obra do Murilo. Só para vocês tentarem entender, assim, o grau de amizade, como é que eles eram amigos e best friends, assim, total. O Murilo Mendes, no quarto dele, que era um quarto super simples, tipo, não tinha nada. Tinha um colchão no chão, sabe, tipo República, e em cima e embaixo, assim, toda cheia de obra de Ismael. Só para vocês entenderem esse grau de amizade. As referências do meu amigo Ismael passaram a fazer parte da minha obra. Em 1941, publiquei Recordações de Ismael Neri. São crônicas que resgatam as ideias e a passagem do melhor amigo. Vamos observar um pouco esse retrato. No vídeo vamos mostrar outros. É importante observar para entender como vários pintores podem retratar um personagem, um poeta, de maneiras tão diferentes, e também como dentro do modernismo existiram várias vertentes. Se antes, como eu mostrei na pintura acadêmica, tinha apenas um código visual, agora no modernismo vamos ter diversos. Não vou falar aqui sobre as fases do modernismo, sobre os grupos, os manifestos. Meu objetivo é fazer vocês entenderem o geral e se interessarem pelo tema. Pegar o espírito geral do que aconteceu. Aqui é para se jogar, ativar o lado lúdico, fechar o olho e ficar imaginando que loucura foi tudo isso. Vocês têm algum retrato pintado em casa? Ou já viram em algum lugar? Faça um exercício de ficar imaginando como foi o processo. É isso que a gente está fazendo juntos, mesmo que virtualmente. Agora vamos fazer esse exercício com esse retrato de Murilo Mendes pintado por Rei Júnior. Detetives em ação, vamos lá. O pintor do quadro era conhecido como Rei Júnior, mas o nome completo, José Maria do Rei Júnior. O retrato foi registrado em 1923, um ano depois do retrato do Ismael Neri, que vimos agora há pouco. Gente, vamos olhar a diferença no jeito de usar a cor, na pincelada. É importante dizer que na data desse retrato aconteceu a primeira exposição do Rei Júnior no Palace Hotel no Rio de Janeiro. Ele não foi um pintor muito popular ou muito falado no modernismo. E é legal que ele é daqui de Minas Gerais, igual nós, né, do Uberaba. Assim como Ismael Neri, o Rei Júnior se mudou para o Rio de Janeiro. Vamos recordar. O Ismael mudou com 9 anos e o Rei Júnior com 16 anos. Ele estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes e depois ele acabou até dando aula lá. 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, em 1924, ele estava morando em São Paulo. E lá o Rei Júnior ele tinha contato com vários artistas do modernismo, por exemplo, o Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Lazar Segal. Mas como ele conheceu o Murilo? Foi através do Ismael Neri. Era um grupo de amigos que se encontravam para conversar sobre literatura, pintura e outras coisitas mais, né? Grupinho de amigos. Nesse retrato é importante percebermos como existem diversas formas de se retratar. Vamos continuar esse exercício de observar. Vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar uma pergunta. Rei Júnior estava retratando Murilo Mendes ou de uma certa forma estava se retratando também? Todos eles faziam parte do mesmo movimento artístico e eram influenciados por todo esse contexto e isso acabava sendo refletido nas obras. Vocês conseguem acreditar que esse é o mesmo Murilo do retrato anterior feito pelo Ismael Neri? Porque mesmo que eles estivessem sendo influenciados, né, pelo movimento modernista, cada artista e cada escritor seguia um rumo diferente. Oi, sumida.
Até agora não falou de mim? Olha que exemplo incrível! São duas obras pintadas pelo pintor Guignard, uma em 1930 e a outra em 1931. Olha como um ano faz toda a diferença. Tipo aquela frase que eu vejo geral postando no Insta: se você me conhece baseado no que eu era um ano atrás, você não me conhece mais. Minha evolução é constante, permita-me apresentar novamente. Brincadeiras à parte, mas é só pra gente ver como que um ano faz tanta diferença, né, na produção do pintor. Agora vamos saber quem foi esse tal de Guignard que pintou esses retratos. Alberto da Veiga Guignard foi um dos maiores retratistas do período modernista. Ele fez muitos retratos, assim, estima-se uns 300. Hoje em dia é fácil, né? Selfie, todo mundo tira fotinho de todo mundo. Imagina na época produzir isso tudo de retrato pintado. Não só retratos, porque ele pintava de tudo. Através desses retratos do Guignard, conseguimos ver a tal ruptura da arte acadêmica. Não interessava o Guignard fazer uma cópia, uma reprodução fiel, sabe, a mímese. Só para vocês entenderem qual era a ótica, né? Para a gente entender, eu vou falar as influências do Guignard e sobre a história dele. Dos 11 anos aos 33 anos, ele estudou na Alemanha e na Itália. Então lá ele conheceu vários pintores importantes. Então vamos entrar nessa obra, tipo um detetive de novo, para investigar esse retrato de 1930 que o Guignard produziu. Guignard pintou esse retrato logo quando ele voltou da Europa e foi para o Rio de Janeiro. E tipo, ele era um cara super descolado e muito rápido, ele colou com a galera do cenário carioca modernista rapidinho. Guignard, ele era boêmio, gostava muito de festas, de clubes, ele era um cara muito social. E eu acredito que por esse motivo ele registrou tanto as coisas que ele via ao seu redor, assim, no Rio, a pintura dele foi muito influenciada. Antônio Bento, um escritor do período, conta como Guignard colou tão rápido com a galera do Rio de Janeiro. Foi através de quem? Adivinha, gente? Adivinha? Ismael Neri, de novo, que era muito ligado ao poeta Murilo Mendes, como nós já vimos. Murilo Mendes logo levou Guignard à casa do Ismael Neri, que é considerado por alguns autores como pioneiro do surrealismo no Brasil. É legal contar para vocês que o Guignard, além de fazer o retrato do Murilo Mendes em 1930, fez também o retrato de Ismael Neri quando ele estava doente e fez esse retrato como forma de demonstrar sua amizade pelo amigo. Murilo Mendes considerava esse retrato de Ismael como um dos melhores retratos pintados por Guignard. Viram como as formas de demonstrar amizade vão mudando. No modernismo foi com retratos pintados, com poemas. Nos anos 90 foi com depoimento do Orkut, quem lembra? O que dizer dessa pessoa que eu mal conheço e considero pacas? Hoje em dia a gente demonstra postando stories no Instagram no dia do aniversário mesmo. A gente posta fotinho da pessoa, fala alguma coisa. É importante a gente falar que nesse ano de 2020, apesar que esse foi um ano que não existiu, né, gente? Mas vamos lá, faz 90 anos do primeiro retrato que o Guignard fez do Murilo Mendes. Então, em homenagem, né, a esses 90 anos, vamos parar nesse retrato de 1930. Vamos observar o cenário. No fundo do retrato, a gente consegue ver o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Dá pra ver que as cortinas são verdes, tipo escuras, assim, uma coisa meio dramática. Parece que ele tá no quarto, com uma janela muito grande. Ele usa uns tons mais frios. O que é isso, tons frios? São cores que, de uma certa forma, passam a sensação de frio. Por exemplo, vou falar as 3 cores mais básicas, ó, azul, violeta e verde. Imagina você ser retratado hoje em dia enquanto vê esse vídeo. Já pensou assim, no meio da pandemia de pijama? Ou com a roupa furada, roupa velha, inclusive eu amo. Imagina como você seria. Congela agora. Pensa a posição que você tá, o lugar que você tá, como você seria retratado. Olha que loucura. E o que o Murilo Mendes estava fazendo em 1930? Quero ver se vocês lembram. Vou dar um tempinho. Ele publicou o primeiro livro, Poemas, e Mário de Andrade, que foi um escritor, crítico, músico. Ele foi um dos personagens mais importantes da semana de 22. Então, Mário falou que o livro era historicamente o mais importante dos livros do ano. Murilo sempre se mostrou como um poeta intelectual, e Guignard retratou ele assim, sabe? Todo sério, de terno e gravata, uma cara séria. Mas essas roupas eram comuns na época. Eu fico pensando como eles conseguiam usar tudo isso no calor que faz, né, no Rio. Guignard, ele retrata o Murilo Mendes com cabeção, meio que para mostrar como o amigo era intelectual, inteligente. Mais uma vez, como seus amigos te retratariam, hein? #medo. Bem depois, em 1954, Murilo Mendes ele publica a Contemplação de Ouro Preto, após uma viagem, né, para Ouro Preto, na mesma época que o Guignard morava lá. O Guignard morou lá há um tempo. Então ele escreve o poema Acalanto de Ouro Preto para um amigo Guignard. Então vocês conseguem ver que não é só o pintor que faz retratos do poeta.
O poeta, de uma certa forma também, com seus jogos de palavras, faz também retratos de seus amigos pintores. Se você chegou até aqui, continua. Agora é minha vez. Terceiro e último retrato, esse aqui é para a gente terminar refletindo. Vamos para o retrato de Murilo Mendes, feito pelo Portinari. Cândido Portinari ele nasceu em 1903 em São Paulo, numa fazenda de café perto do pequeno povoado de Brodowski. Esse nome mesmo. Alguns amigos até chamavam ele de Candinho. Ele era filho de imigrantes italianos de origem humilde, diferente de vários personagens do Brasil que eram ricos. Teve uma infância pobre e começou a pintar desde criança, com 9 anos. A infância influenciou muito seu trabalho como pintor. Durante sua vida ele vai retratar essas características de Brodowski, mostrando as coisas típicas da roça. Ele muda para o Rio com 15 anos, como todos os outros que vimos até agora, né? E consegue um prêmio através de suas pinturas e vai para Paris, em 1930. Chegando lá, com a distância, ele pôde ver melhor assim, a sua terra. Distanciando daqui, do Brasil, ele percebeu que o que ele queria de verdade era pintar as pessoas simples, com as roupas típicas, com aquelas cores. Então ele volta para o Brasil e retrata a história do povo mesmo, a cultura, a flora, a fauna, sempre preocupado com aqueles que sofrem. Portinari ele mostra a pobreza, as dificuldades, a dor. Ele queria que a gente amasse mais a nossa terra. Talvez você esteja se perguntando, mas e aí? O que isso tem a ver com o retrato, com o movimento modernista? O que o Portinari estava fazendo no meio desse movimento? Como que ele agia, né? Enquanto aconteciam essas mudanças no século XX, no meio cultural, artístico, tanto nacional quanto mundial, o Portinari estava matriculado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, aprendendo as técnicas da pintura clássica. Mesmo envolvido neste ambiente acadêmico, Portinari ele não estava distante ao movimento moderno, pois em 1924 ele pintou Baile na Roça, que é seu primeiro quadro e que já mostra elementos da cultura nacional. Mesmo ele vivendo num ambiente conservador e acadêmico, ele já apresentava essas características modernas. Ele retratou Murilo Mendes. Mas como foi isso? Em 1930, eles ficaram próximos. Ficavam se correspondendo por carta e tal, essa amizade durou. Será que hoje em dia, se não tivesse internet, vocês iam ficar mandando carta? Imagina, mó trampo, assim, postar nos correios, escrever. Então, dessa amizade, nasceu o retrato do poeta pelo Portinari e textos críticos publicados por Murilo para o artista. Além de retratar o Murilo, Portinari também ilustrou alguns de seus poemas. Em 1931, no período do retrato que ele pintou do Murilo Mendes, o retrato era uma forma dele ganhar uma grana. E nesse mesmo período que o Portinari fez o retrato, Murilo publicou Bumba, Meu Poeta. Eu sempre estou tentando relacionar para ver como é que essas influências modernistas aconteceram tanto na pintura quanto na literatura. As pinturas do Portinari são de variados temas. Ele falava que ele não estava pintando, mas que ele estava olhando pela janela. E que janela é essa? É a subjetividade do artista, é o modo como ele vê e interpreta as coisas. Portinari ele foi um artista muito importante, principalmente por ter dado voz e ter prestado atenção nos trabalhadores da terra. Ele pensava na função social da arte. Por isso ele retratou o trabalho rural, o cotidiano nas favelas cariocas, os retirantes nordestinos. Ele queria era tratar o problema do homem, a realidade do homem. O que o interessava era que através de sua pintura houvesse um apagamento das diferenças sociais entre negros e brancos. Ele foi um cara que não escondia a realidade, ele jogava na cara mesmo. Ele pintou o Brasil verdadeiro. Esse Brasil que, como a gente sabe, foi um Brasil construído com o suor e o sangue dos negros. Nas obras de arte, os negros eram invisíveis ou apareciam de uma forma inferior. Os artistas negros também não tinham voz. O racismo ele se apresenta e ganha diferentes formas ao longo da história. Esse assunto é muito importante, porque a gente consegue ver como o racismo ele é construído através do imaginário social também. O que é isso? O imaginário social é um conjunto de relações de imagens que atuam como uma memória social e afetiva de uma cultura, né? São ideias mantidas pela comunidade. Estruturalmente, o branco foi visto como líder, como alguém no pedestal, enquanto o negro estava sempre abaixo. Isso é muito importante para a gente refletir também, né? Avançar nesse debate. Pensar no racismo estrutural que, infelizmente, está presente nas relações sociais. Vamos levantar umas perguntas. Onde os negros estão ocupando os postos de trabalho? Onde eles estão morando? Então, isso tudo faz parte de uma questão estrutural, social e econômica. O Silvio Almeida fala muito bem sobre isso.
Vamos procurar, gente. Eu indicaria também a leitura por Um Feminismo Latino-Americano, que é de uma mulher incrível, que é a Lélia Gonzalez, e O Escravismo Colonial, do Jacob Gorender. É muito importante a gente ler, para a gente se informar, para esse debate realmente ir para frente, porque a gente está na luta, o caminho é longo, e essa luta é de todos. Porque vidas negras importam e sempre vão importar. Não adianta não ser racista, temos que ser antirracista. Para pensar quantos artistas incríveis a gente tem na nossa cidade, no nosso país. Percebam quantos assuntos somos capazes de falar a partir de uma obra de arte. Portinari ele morreu em fevereiro de 1962, vítima de intoxicação pelas tintas. Então, Portinari ele viveu uma vida inteira para a pintura e morreu intoxicado pelas tintas. E a gente observou, que o Murilo foi um grande colecionador e que isso reflete muito no acervo do MAM. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, gente. Visitem o acervo do MAM, porque lá vocês vão conseguir ver um pouco de tudo isso que eu introduzi, que eu comecei a falar. O Murilo ele teve um grande entendimento da modernidade. Os poemas dele mostram como ele carrega, como ele carregou a literatura para as artes plásticas e vice-versa. Eu tentei mostrar aqui, de uma maneira bem simples e geral, quem foi o Murilo Mendes e os pintores que o retrataram. Valeu, galera! Valeu, falou, até mais.